Seguimos tratando desse assunto porque eu vou chamar o Procurador de Justiça, César Dário Mariano da Silva, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Prazer é meu. Perfeito. Doutor, hoje então é a continuidade da audiência de instrução desse caso que movimentou todo o Brasil. Muitas pessoas ficaram chocadas e se emocionaram com todo esse desfecho. Agora, no roteiro dessa semana, serão ouvidas 2 testemunhas de acusação, 11 de defesa. Amanhã, na quarta-feira, mais 15 testemunhas de defesa roladas pela Monique Medeiros, mãe do menino. O que esperar dessas sessões? Gostaria de escutá-lo. Quais são suas impressões? A advogada do pai do menino, Henri Borel, disse que é um julgamento que todos já sabem o desfecho. É por aí? Eu acredito que sim, porque as provas foram amplamente divulgadas. Inclusive, o laudo de exame necroscópico. Ali não longe está de ser uma queda, como a mãe do menino disse, como o padrasto disse. Ali houve uma brutal execução, vamos dizer, nesse mesmo sentido, porque agredir um garoto, menino de 4 anos de idade, com aquela brutalidade, causando aquele tipo de lesão, isso daí não seria nunca um acidente doméstico. Então, fica evidente ou que eles tinham efetivamente a intenção, no caso, o padrasto tinha efetivamente a intenção de matar, ou, no mínimo, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte ao agredir o garoto de forma tão brutal. Então, dificilmente os réus, ele como agressor e ela, no caso, ela se omitiu, nós chamamos de omissão penalmente relevante, dificilmente eles escapam da condenação. Agora, doutor, os elementos que estão sendo apresentados, especialmente da perícia, são muito robustos. Essas informações que o senhor acabou de compartilhar, por exemplo, constam nos autos. Então, sim, não é achismo, é uma comprovação. Agora, diante dessas testemunhas que foram arroladas pelo doutor Jairinho, que enaltecem o vereador, o ex-vereador, e também como o estilo de vida era carinhoso com as crianças, como ele procedia no dia a dia, uma pessoa, segundo essas testemunhas, muito respeitada. Enfim, o quanto isso pode alterar o curso desse julgamento, ou o senhor acha pouco provável? Não vai alterar em absolutamente nada, porque poucas vezes a gente sabe o que ocorre entre 4 paredes. Na grande maioria das vezes, esses crimes praticados no ambiente doméstico, ninguém fica sabendo. Aos olhos dos parentes, dos amigos, essas pessoas se comportam como se fossem excelentes pais. Mas entre as 4 paredes são verdadeiros demônios, porque quem agride uma criança da forma como ele fez, não pode ser tido como uma pessoa boa, porque a agressão ela foi extremamente severa. Nesse tipo de julgamento, vale muito mais a prova técnica. Além da prova técnica, nós temos prova testemunhal, no sentido de que ele já agredia há um bom tempo, tanto que ele foi também denunciado pelo crime de tortura anteriormente praticado, a babá, outras testemunhas que dizem que a criança morria de medo de voltar para a casa do padrasto e da mãe. E o que me deixa chocado numa situação desse tipo é a mãe não ter feito nada, porque a mãe ela tem obrigação jurídica de agir. Ela nunca poderia deixar o menino ser agredido desse tipo, dessa forma. Deveria ter ido à polícia, levado o menino embora, poderia ter feito qualquer coisa, mas nunca se omitido. E ela vai acabar sendo também responsabilizada da mesma forma que o padrasto. Então, esse tipo de testemunha, que nós chamamos de testemunha de antecedentes, ela vale absolutamente nada nesse tipo de julgamento. Informações importantes e uma análise precisa do Procurador de Justiça César Dário Mariano da Silva. Doutor, só para finalizar, levando em consideração, então, os crimes que os dois foram acusados e também os elementos, vários elementos que vieram à tona, estão sendo apresentados nessa sessão.
A tendência, na sua avaliação, é que Jairinho acabe sendo condenado com uma pena mais severa, ou o senhor entende que os dois devem pegar uma pena semelhante? Ele deve ser apenado com uma pena maior, uma sanção maior, porque ele é o executor. Muito embora a mãe também, pela condição de mãe, acaba também sendo apenada de uma forma mais severa, porque esse tipo de parentesco faz com que a pena seja elevada. Mas, no meu modo de ver, a culpabilidade dele, a reprovação social dele é maior do que da mãe, porque ele foi o executor, ele que agrediu, ele que acabou causando o resultado, e ela contribuiu para isso na medida em que se calou, ficou inerte quando tinha o dever legal de agir e poderia agir. E ela acabou omitindo, permitindo que esse resultado fosse produzido. Então, hoje tem uma audiência de instrução, amanhã outras testemunhas serão ouvidas e costuma ter um prazo limite para determinação da sentença. Quanto tempo o júri e o juiz podem ter para analisar esse caso e emitir o veredito? Não costuma. Não costuma ter prazo determinado, não. Isso daí depende da complexidade do caso, depende da própria juíza, se ela trabalha de forma mais rápida ou menos rápido. Então, não há ainda condição de saber quanto tempo que vai demorar para ser proferida essa sentença. Caso Henri Borel em destaque com o Procurador de Justiça César Dário Mariano da Silva, a quem eu agradeço demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News, doutor. Fico à disposição. Eu que agradeço pela participação.